Então, falávamos nós, no nosso último encontro, a respeito das penas privativas de liberdade sendo convertidas em penas restritivas de direito. Estudamos o disposto no artigo 44 do Código Penal, mas hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito do que está fora do Código Penal. Vimos que pelo artigo 44 do Código Penal, vamos lá ao artigo 44, é possível que se substituam as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, desde que estejam presentes aqueles requisitos estudados na lei. E um desses requisitos é que não se poderia ter uma pena aplicada em patamar superior a 4 anos. Então, a pena máxima há de ser uma pena de 4 anos. Mas eu preciso conversar com vocês pelo seguinte, porque será que seria possível aplicarmos a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando a pena fosse superior a 4 anos? Quando o juiz aplicasse uma pena superior a 4 anos, poderia o juiz substituí-la por uma pena restritiva de direitos? A resposta é positiva ou a resposta é outro sim negativa? Queridos do coração, vejam uma coisa importantíssima sobre essa matéria. O seguinte, nas nossas leis especiais, e é preciso que nós, quando estudamos direito penal, que nós tenhamos essa visão, não apenas daquilo que está no Código Penal, mas daquela matéria que também pode ser encontrada na lei especial. E quando nós vamos beber da lei especial, quando nós vamos nos remeter à lei especial, quando nós precisamos nos ater à lei especial, nós vamos encontrar, por exemplo, a questão das colaborações e delações premiadas. As nossas leis especiais, como é o caso da lei de drogas, como é o caso da lei das organizações criminosas, da lei de lavagem de capitais, da lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a questão lá na lei dos crimes contra o ordem tributária e ordem econômica, na lei dos crimes hediondos, na lei 9.807 de 1999, que fala da proteção ao réu colaborador e às testemunhas, nós vamos encontrar um instituto da colaboração premiada. Devo dizer a vocês que a doutrina se divide com relação ao que seria a colaboração premiada, se a colaboração premiada e a delação premiada seriam a mesma coisa, ou se não, se são institutos diferentes. Eu mesma, no passado recente, eu me filiava ao entendimento de que colaboração premiada e delação premiada eram a mesma coisa, eram apenas nomes diferentes para falar da mesma coisa, era mais do mesmo. Hoje eu não penso mais assim, me filio à corrente que entende que a colaboração premiada é algo muito mais amplo do que a delação premiada, que a delação premiada ela tem única e exclusivamente o condão de apontar outras pessoas que teriam participado do crime. E a colaboração premiada, ela tem na delação um dos seus propósitos, mas além da delação existem outros tantos propósitos na colaboração premiada. E a colaboração premiada, ela quer, por exemplo, que através das palavras do réu colaborador, evidentemente que desde que forem comprovadas, porque não basta que ele fale, ninguém pode ser condenado meramente com as palavras do réu colaborador, não se pode obter a condenação de ninguém, isso é disposição expressa em lei. Mas com a colaboração premiada se quer, além da delação, outro tipo de contribuição, por exemplo, que se consiga localizar a vítima, porventura sequestrada, que se consiga recuperar o produto do crime, que se consiga evitar outras infrações penais. Muito bem. Então, a questão toda aí da colaboração premiada é o seguinte, existem leis em que a colaboração premiada está prevista como sendo uma forma de facultar a aplicação de benesses ao investigado ou ao réu colaborador. Então, por exemplo, se nós pegarmos as leis 9.613, que é a lei de lavagem de capitais, e a lei 12.850, que é a lei da denominada organização criminosa, a lei que rege as organizações criminosas, definindo organizações criminosas, definindo meios de provas de investigação
para os delitos praticados em organizações criminosas, nessas duas leis, repito, 9.613 de 1998, lavagem de capitais, e 12.850 de 2013, a lei das organizações criminosas, nós vamos encontrar a colaboração premiada possibilitando a concessão de distintos prêmios. Dentre os prêmios que podem ser dados ao réu colaborador, está a figura da substituição da sua pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Então, é possível que se substitua a pena do réu colaborador, privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos. A questão, entretanto, é a seguinte, é um dos prêmios, tá? Porque podem existir outros prêmios. O réu colaborador pode ter perdão judicial, o réu colaborador pode ter a diminuição da sua pena, da pena aplicada. Mas vamos lá. Nessa substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, seria possível que se aplicasse ao réu colaborador a substituição, mesmo que ele não preenchesse os requisitos do artigo 44, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, lá no artigo 1º, parágrafo 5º, e no artigo da Lei 9.613, vou repetir, artigo 1º, parágrafo 5º da 9.613 e artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Será que para que o juiz concedesse aquela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos nessas duas leis, seria necessário que o réu colaborador preenchesse os requisitos aqui do artigo 44? A resposta, para mim, só pode ser uma, e é negativa. Não tem sentido. Porque se fosse apenas quando preenchesse os requisitos, se a pessoa preenchesse os requisitos, ela faria jus à substituição do 44, independente de colaborar ou não. Então, qual seria o barato de colaborar? Se for para exigir os requisitos do 44, ela não precisa colaborar para ter o prêmio. Então, qual é o barato, meu Deus, de exigir o requisito do 44? Não tem o menor sentido. Só há sentido exigirmos os requisitos do artigo 44 quando não, ou melhor, só há sentido falarmos em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para o réu que colabora, se não é preciso que se cumpram os requisitos do 44, se não é preciso que se observem os requisitos do artigo 44, porque se fosse necessário comprová-lo, eu não precisaria disso. Entendeu? E por que a pessoa, qual vai ser o barato? A pessoa colaborar, a pessoa delatar, a pessoa acabar se envolvendo com outras, gerando inimizades, perseguições, para obter alguma coisa que ela já faria jus independente de delatar. Não tem sentido, certo? Por isso que nas hipóteses de colaboração premiada, permitindo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não se faz necessária a observância ou o preenchimento dos requisitos do artigo 44 da lei. Mesmo que ele não preencha os requisitos do 44 da lei, ele pode fazer jus, até porque um outro motivo para eu dizer que é dispensável a demonstração dos requisitos do 44, eu também ainda poderia citar para você o seguinte, escuta aqui comigo. Na colaboração premiada, podem ser dados diversos prêmios, dentre eles, até o perdão judicial. Ora, o juiz que pode fazer o mais poderia, por óbvio, fazer o mesmo. Ele que pode nem dar uma pena, ele que pode deixar de aplicar a pena para o réu colaborador, por muito maiores razões, ele poderia substituí-la por pena restritiva de direitos. Não tem sentido, certo? Você pensar o contrário. Quem pode o mais, pode o menos. Se uma colaboração premiada pode levar à isenção de pena, meu Deus. Aliás, pode até mais do que isso. Uma colaboração premiada pode nos levar a uma situação em que sequer ação penal se vai ter. Nas hipóteses em que o Ministério Público
resolver transacionar ali com o réu colaborador, na hipótese dele não ser o líder da organização criminosa e na hipótese de haver ineditismo na sua colaboração, o Ministério Público poderá deixar de denunciá-lo, poderá não oferecer a denúncia contra ele, certo? Então, por essa razão é que eu digo para vocês que a concessão da substituição, a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, na hipótese da colaboração premiada, não depende do implemento dos requisitos do artigo 44 que nós agora estamos estudando, certo? Bem, eu disse para vocês, agora voltando para o 44, eu disse para vocês que no artigo 44 do Código Penal, a pena ela pode ser substituída se ela não ultrapassa o patamar de 4 anos. Então, se o juiz der uma pena até 4 anos, ele substitui, desde que presentes os outros requisitos, óbvio, que já não estou mais falando da colaboração. Agora, me diz uma coisa, essa pena pode ser de 1, pode ser de 2, pode ser de 3, pode ser de 4, pode ser de meses, não é? Então, como é que faz isso? Se o juiz aplicar uma pena até 1 ano, condenação igual ou inferior a 1 ano, como é que ele faz essa substituição? Ele vai substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos ou por uma pena de multa. Por uma pena restritiva de direitos ou por uma pena de multa. Agora, se a condenação é superior a 1 ano, como é que ele substitui a pena privativa de liberdade? Ele substitui ou por 2 restritivas de direito ou por uma restritiva de direitos e uma de multa. Certo? Então, nesse caso, a gente precisa verificar o quanto de pena foi dado. Até 1 ano, ou uma de multa, ou uma restritiva de direitos, superior a 1 até 4, ou 2 restritivas de direito, ou então uma de multa mais uma restritiva de direitos. Certo? Agora, olha só, deixe-me falar uma coisa. É perfeitamente possível que o acusado, agora condenado, tenha tido a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, mas ele não cumpre a pena restritiva de direitos. Ele não cumpre a sua pena de restrição de direitos como foi estabelecida nos termos do artigo 44. O que a lei diz a respeito disso? A lei diz que quando isso acontece, que a pena restritiva de direitos deve ser convertida em pena privativa de liberdade. Então, o juiz condenou, aplicou a pena privativa de liberdade, verificou que a pessoa fazia jus à substituição, substituiu a privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas aí o cara descumpriu. O juiz converte para a pena privativa de liberdade de novo. Você poderia me perguntar, professora, essa conversão é automática? Bem, gente, não pode ser automática. Explico por quê. Porque essa conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade só se dá quando a pessoa injustificadamente deixa de cumprir a pena restritiva de direitos. Só quando a pessoa injustificadamente deixa de cumprir a pena restritiva de direitos, o que significa dizer que eu preciso saber por que ela não cumpriu a pena restritiva de direitos. Certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos mais de 19 anos que eu tenho de atuação profissional, já vi, por exemplo, uma pessoa que não apareceu, que não cumpriu, e depois, inclusive, quando se foi notificar, saber que aquela pessoa estava no leito de morte. E como é que se soube isso? Quando se foi cumprir a pena privativa de liberdade. Porque o juiz foi lá, converteu em privativa de liberdade, foram cumprir, aí descobriram, ela estava no leito de morte. Ela não foi prestar os serviços que ela tinha se obrigado a prestar, porque ela estava no leito de morte no hospital. Então, é preciso que nós saibamos a razão pela qual... mas por que não foram avisar em juízo?
queridos, há famílias e famílias, estruturas e estruturas, ou então falta de estrutura e falta de estrutura. No caso dessa última era essa, completa falta de estrutura. A mulher não tinha ninguém por ela. Então, a rigor, a gente pode, com esse exemplo, dizer que não se dá essa conversão de forma automática. A pessoa precisa ser notificada, e notificada ela vai explicar, ela vai dar as razões pelas quais ela não cumpriu a restrição que foi resultado, da substituição. Tá certo? Ela não cumpriu a pena restritiva de direitos, que foi substituída pela pena privativa de liberdade. Aí, somente se a pessoa não conseguir justificar as razões pelas quais descumpriu, é que a pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade. Agora, olhem só, vamos imaginar que uma pessoa tenha sido condenada a uma pena privativa de liberdade de 2 anos. E ela já cumpriu 1 ano de restrição de direitos. Cumpriu 1 ano de restrição de direitos e deixou de cumprir depois disso. Ora, o que ela vai ter que cumprir? 2 anos de privativa de liberdade, ou ela vai ter que cumprir só mais 1 ano de privativa de liberdade, já que ela já teria cumprido 1 ano da restritiva de direitos? O certo é que ela vai cumprir agora só mais 1 ano da privativa de liberdade. Por quê? Porque no cálculo da pena privativa de liberdade a ser executada, em razão do descumprimento da pena restritiva de direitos, deverá ser deduzido o tempo cumprido de pena restritiva de direitos. Certo? Entenderam? E há de se respeitar o saldo mínimo de 30 dias. Ninguém vai cumprir se tiver menos de 30 dias, o juiz não vai converter se havia menos de 30 dias para a pessoa finalizar o cumprimento total da pena restritiva de direitos. Certo? Muito bem. E aí pode acontecer o seguinte, vamos verificar. A pessoa está cumprindo pena restritiva de direitos, e está cumprindo regularmente, tudo na muito boa, cumprindo a pena regularmente. Teve a pena privativa de liberdade fixada, aplicada, juiz substituiu pela pena restritiva de direitos, a pessoa está cumprindo a pena restritiva de direitos, repito, na boa, mas aí veio uma condenação por uma outra pena privativa de liberdade. Ah, meu pai. O juiz da execução penal poderá, nesse caso, converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Vocês sacaram qual é a história? Vou contar uma história para vocês tentarem entender. José foi condenado por furto, sabe? José foi condenado por furto, e ao ser condenado por furto, ele foi condenado a pena de 1 ano e 3 meses. O juiz pegou a pena, substituiu por pena restritiva de direitos, porque ele fazia jus. Só que aí ele estava cumprindo a pena restritiva de direitos, que vai ter a mesma duração da pena privativa de liberdade. Mas aí, o que ele fez? Aconteceu de vir uma outra condenação. Sobreveio uma outra condenação para ele. Já tinha lá um crime anterior, aí sobreveio essa condenação. Nesse caso, o juiz da execução vai fazer o quê? Vai mandar converter a pena privativa de liberdade, aliás, a pena restritiva de direitos que ele estava cumprindo em pena privativa de liberdade, ou será que o juiz, outro sim, poderá deixar que ele continue cumprindo a pena restritiva de direitos pelo outro crime? Diz a lei que o juiz, nesse caso, não está obrigado a revogar, ou melhor, a converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, não. Porque se for compatível ele cumprir a nova pena privativa de liberdade, que ele vai ganhar pela nova condenação, e aquela pena restritiva de direitos, ele pode continuar cumprindo a pena restritiva de direitos. Então, o juiz pode não converter a restrição de direitos em privação de liberdade, na hipótese de nova condenação, pode, desde que seja compatível, cumprir a pena substitutiva anterior, conjuntamente com a nova pena privativa de liberdade. Ok? Muito bem. Agora, veja, dentre as penas restritivas de direitos, nós temos a prestação pecuniária. O que é a prestação pecuniária? A prestação pecuniária é o pagamento que se faz à vítima ou a uma entidade pública ou privada de uma importância fixada pelo juiz
Essa importância não pode ser inferior a um salário mínimo, não pode ser superior a 360 salários mínimos, tá? E esse valor depois vai ser deduzido da indenização final. Mas eu quero dizer para vocês que, nesse caso, mesmo podendo ser deduzida da infração penal, da indenização final pela prática daquele crime, eu quero dizer para vocês que isso não perde a natureza de sanção penal. A prestação pecuniária, ela é uma sanção penal, ok? Muito bem. Diz a lei que essa prestação pecuniária é pagamento à vítima em dinheiro. Mas poderia haver a prestação, o pagamento da prestação pecuniária em prestação de outra natureza? Bem, diz a lei que pode, desde que o beneficiário consinta. Se o beneficiário consentir, na boa, pode. O problema é o beneficiário não consentir, certo? Muito bem. Agora, a perda de bens e valores. Queridos, quando nós estudamos, que é uma outra pena restritiva de direitos, quando nós estudamos as penas, os princípios gerais referentes à pena, quando nós lá atrás estudamos os princípios reitores da pena, eu disse para vocês que que as penas são sempre personalíssimas. Que um filho meu não pode cumprir pena por mim, eu não posso cumprir pena por filho, meu pai não cumpre a pena por mim, nem eu cumpro a pena dos meus pais. A condenação é pessoal, a responsabilidade é pessoal. Há aqui de se observar o princípio da intranscendência da pena. Ok, mas existe uma pena, eu disse isso para vocês lá na frente, que é a pena de perda de bens e valores, que pode ser suportada pelo sucessor. Pode ser suportada por aquele que vier a suceder o condenado, certo? A perda de bens e valores, ela é uma outra modalidade de pena restritiva de direitos, certo? E essa perda de bens e valores, ela é a única que pode passar da conduta da pessoa do condenado. Muito bem. Temos também a prestação de serviços à comunidade. Essa prestação de serviços à comunidade só pode ser aplicada às condenações que sejam superiores a 6 meses. Uma pessoa que tenha tido uma condenação inferior a 6 meses não poderá, em absoluto, não poderá ficar sujeita à pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade. Agora, essa prestação de serviço à comunidade não é trabalho forçado, não? Claro que não. O Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 6º, item de número 3, ele ressalva isso. Isso aqui não pode ser considerado trabalho forçado. Isso aqui não é trabalho forçado, certo? Agora, essa prestação de serviço à comunidade consiste na prestação de serviços à comunidade em entidades privadas ou públicas, certo? Em que o condenado realizará tarefas das mais variadas. Essas tarefas que ele realizará gratuitamente, ela deve se dar preferencialmente em escolas, em hospitais, em orfanatos, em programas comunitários, programas assistenciais, programas sociais, estatais, enfim. E, veja, quando se fala de prestação de serviço à comunidade, as tarefas atribuídas ao condenado, elas devem ser compatíveis com a sua capacitação técnica. Não se pode sair por aí dando qualquer tarefa ao condenado. Ela há de ser compatível. Há de ser compatível com a capacitação técnica dele, certo? Daí, nós podemos dizer o seguinte: se ele está ali prestando serviço à comunidade, teve a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos,
essa prestação de serviço à comunidade, ela jamais poderá atrapalhar a rotina de trabalho do condenado. E ela vai se dar o seguinte: quantas horas por dia? 1 hora de tarefa por dia de condenação. Justamente 1 hora de tarefa por dia de condenação, para ela não prejudicar a jornada normal de trabalho daquele condenado. Tá? Agora, escute. Se eu disse para vocês que a pena de prestação de serviço à comunidade só pode ser aplicada quando a pessoa recebe uma pena privativa de liberdade mínima de 6 meses. Muito bem. Só que tem uma coisa. É mínima. Pode ter uma coisa. É possível que a pena privativa de liberdade seja superior a 1 ano. A pena privativa de liberdade que foi substituída, ela é superior a 1 ano. A duração da pena restritiva de direitos vai ser a mesma duração da pena privativa de liberdade, né? Mas, nesse caso, se a condenação for superior a 1 ano, o que a lei diz? A lei diz que o condenado poderá cumprir essa pena restritiva de direitos na metade do tempo, tá? Em tempo menor, desculpe, tempo menor, que nunca poderá ser inferior à metade do tempo. Então, por exemplo, ele tinha lá 18 meses para cumprir de pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, porque ele foi condenado a 1 ano e meio de pena, 18 meses. E aí, ele pode cumprir, ao invés de cumprir 18 meses, 1 hora por dia, ele pode cumprir tudo em 9 meses. Ele só não vai poder cumprir em menos de 9 meses, porque não pode ser em tempo inferior à metade da pena privativa fixada. Ok? Agora, também existem outras penas restritivas de direito. Eu tenho e essas penas restritivas de direitos agora podem ser penas de interdição temporária de direitos. Como, por exemplo, a proibição do exercício de funções referentes a um cargo público. Pode se referir também à proibição de realização de uma atividade, de exercício de um ofício. Pode ser caracterizada também como a suspensão da autorização ou da habilitação para dirigir veículo automotor. Só que eu quero dizer para vocês que essa questão da suspensão da habilitação, ela hoje está regida pela Lei 9.503. Lei 9.503 de 1997. Aqui é que nós temos essa questão referente à aplicação da pena de interdição temporária de direitos, consistente na suspensão da autorização ou da habilitação para conduzir veículo automotor. Temos também outras penas, como a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de inscrever-se num concurso. Isso são tudo penas de interdição temporária de direitos, e essas interdições temporárias de direitos são, a rigor, modalidades da pena restritiva de direitos. Muito bem. Só que ainda temos outra pena restritiva de direitos, que é a limitação de final de semana. Nessa limitação de final de semana, a pessoa vai permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou qualquer outro estabelecimento adequado. Durante esse tempo, a pessoa vai poder fazer curso, vai poder fazer palestras, enfim. Bem, mas essas são as penas restritivas de direitos de que nós tratamos. Então, escute bem. O juiz, ele aplicou a pena privativa de liberdade. Vamos seguir essa lógica, vamos seguir esse pensamento, para que nós saibamos o que o juiz faz, quando depois ele condena. Ele condena, ao condenar, a primeira coisa que... Aí ele vai, se houver previsão da pena privativa de liberdade, ele vai fixar a pena privativa de liberdade e vai verificar. Qual é a primeira coisa que ele verifica? Porque eu quero lembrar
que eu disse para vocês que de tudo se fará para que não se cumpra uma pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela deve ser entendida como algo excepcional, como mal necessário, e como mal necessário, ela só deverá ser aplicada quando necessária for. Se ela não for necessária, ela não deverá ser aplicada. Então, vamos lá. Vamos continuar aí. Falemos, então, agora o seguinte. Juiz, tudo bem. O juiz foi lá, né? Condenou, aplicou uma pena privativa de liberdade, viu aquele caso concreto, olhou para o 44 e disse, não rola não, não tenho como substituí-la. Se o juiz olhou e viu que não tem como substituir, e ele tem ali uma pena privativa de liberdade na mão dele, como é que ele faz nesse caso? Bem, se ele não pode substituir, ele deve dar mais uma chance, ele deve passar para um outro estágio, que é o estágio em que ele vai verificar se cabe a suspensão da execução da pena, certo? A suspensão da execução da pena é algo que ele só vai verificar se cabível ou não depois que ele verificar que não cabe a substituição pela pena restritiva de direitos. Por quê? Sendo possível a substituição pela pena restritiva de direitos, ele deve substituir pela pena restritiva de direitos. Ele não pode substituir, ele não pode conceder diretamente a suspensão condicional da pena se cabe antes a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, certo? Então, não cabendo o 44, ele dá o próximo passo. Bem, vamos ver se eu posso dar a suspensão da execução da pena. O que é essa suspensão da execução da pena? A quem ela pode ser dada? Como ela se dá? Isso a gente vê daqui a pouco na nossa próxima aula aqui no Master.